Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Eu não sei como é que vai ser o nome deste vídeo, mas creio eu que este vídeo vai ter o nome de Dicas Policiais e ou Judiciais. Eu não trabalho para a Justiça, também não trabalho para o Governo. E pronto, e por isso as minhas dicas em princípio valem zero. E por isso vou aproveitar a dá-las, porque o valor não tem qualquer valor, não é? Se tivessem valor, pronto, em princípio o melhor era eu cobrar pelas dicas. Não era mau. Ora bem, isto para ir ao encontro do, digamos assim, do último vídeo, quiçá. Não é propriamente o último vídeo que fiz, mas mais ou menos. Um vídeo que eu fiz sobre o Climáximo. E o Climáximo é, portanto, uma associação considerada à luz, digamos assim, daquela malta que, pronto, tem um problema. Tem um problema com toda a gente que se demonstra mais ou menos consciente e, portanto, que se demonstra igualmente viril face ao problema e, portanto, na necessidade de confrontá-lo de uma forma minimamente cívica. E, portanto, o Climáximo, aqui a comunidade Climáximo, houve aqui um vídeo que eu fiz que se chama sobre a comunidade Climáximo. Pronto, eu só falo, digamos assim, refiro os objetivos que eles têm, portanto, a documentação que eles partilham e que, a meu ver, todas as instituições públicas ou privadas deviam seguir o mesmo exemplo. Porque é a única forma de nós termos uma espécie de ideia clara e objetiva de quais as intenções e de quais o que é que segura, o que é que se baseia, seja lá o que for, não é? Seja lá qual for a associação, ou instituição, ou negócio. Sendo que, pronto, em algumas coisas que são... lá está o conteúdo público de alguns partidos políticos, por exemplo, pronto, aquilo deve ser, é feito para alguns, porque nem todos têm, cada vez mais, mas pronto, nem todos têm na mesma capacidade de interpretar aquilo de uma forma correta, etc. Pronto. Mas creio que a maior parte, pronto, tenta fazer com que a interpretação dos textos que descrevem as intenções e os objetivos das indústrias e ou instituições, pronto, cada vez é mais claro. Contudo, isto é uma dica judicial, não é? É a dica judicial. E, portanto, eu, como disse, não trabalho nem para essa gente. Mas eu gosto do tema porque a minha panca é a educação. E justiça sem educação não pode existir. A justiça nunca poderá ser justa sem bases educativas. E nenhuma instituição do mundo, seja ela industrial e ou cívica, pode chegar a bom porto sem bases educativas. Não há. Contudo, o que eu quero dizer é que, pronto, esta malta, houve aqui um rapaz que está associado também ao lado negro da força, que é o Danilo, que foi supostamente a única pessoa que foi, como é que eu ia dizer, foi presa, ou foi detida na manifestação. Portanto, haviam algumas dezenas, se calhar centenas, não estive a contar exatamente quantas pessoas estavam lá, eles partilharam os vídeos e afins, e a polícia fez uma detenção. A única detenção foi ele. E ele é considerado, à luz daquela perspectiva discriminatória, um negro.
E ele também refere que ele era o único negro. E a polícia apanhou, que ele fez uma detenção sem razão. É que, enquanto a polícia, e seja lá quem for, fizer detenções, principalmente nestas questões de manifestações, sem razão, o que está a fazer é criminal. A mesma coisa que eu agora chegar ali ao café de Manel e dizer que o café é meu. Apetece-me. Não há uma razão que explique essa decisão. E mesmo que houvesse, em princípio, tanto fazia, porque na verdade o café é do Manel e não meu. Mas isto para dizer o quê? Que eu lembro-me que há uns anos atrás, já me recordo em que ano é que foi, já perdi memória. Contudo, eu lembro-me de participar numa manifestação aqui no Porto contra a Troika. Foi na altura da Troika, portanto, já não me recordo em que ano é que foi, 2012 ou assim, qualquer coisa assim do género, ou 14 ou assim, pronto. E a performance, eu fui um dos gajos que participou na performance. E a performance era eu e mais 2 pessoas a fazer de Troika. Portanto, íamos todos vestidinhos, de gravatinha, não sei o quê, pela rua fora. E qual era a performance? A performance era eu e os outros 2 manéis, ficarmos à porta dos bancos, mandar o resto da malta ir trabalhar. É que, pronto, se um gajo pensar, a Troika em si, não é um grupo de pessoas que anda para aí, pelo mundo fora, pronto, a dizer o que é que os outros têm que fazer em prol do investimento que eles oferecem. Portanto, eles na verdade não trabalham, eles andam a passear o rabinho e depois dão dinheirinho e depois ainda mandam os outros fazer aquilo que eles não fazem. No sentido de que se eles tivessem a trabalhar como trolhas ou pescadores ou outra coisa qualquer, pronto, um gajo até dizia, pronto, o gajo trabalha à brava e ainda por cima está a meter dinheiro, está tudo bem. Agora, gajos que em princípio nunca fizeram nada na vida e estão a dizer aos outros que devem fazer e ainda por cima a cobrar, não é? Pronto. E nisto, por causa da Troika, não é? Então eu e os outros manés íamos assim de fato, estávamos à frente lá dos bancos e a malta que não gostava de ouvir três gajos que não fazem nada a mandá-los ir trabalhar, pegavam em balõezinhos com água, com tinta de água e atiravam-nos. Só que, pronto, a malta tinha má pontaria. Acertaram para aí 1 ou 2 em mim e o resto era tudo no banco. Resultado, mais cedo ou mais tarde, eu e outro Manel, que agora está longe deste país, e está bem, casou-se, o caralho, fez muito bem, mas eu e esse Manel é que fomos detidos nessa manifestação. E, na verdade, eu pensando bem, tipo, o que é que eu fiz? Não fiz nada. Eu simplesmente estava à frente do banco a mandar o resto da malta para trabalhar. E quem é que fez alguma coisa contra mim? Malta que estava no meio da manifestação, que supostamente me ia atirar com tinta para reclamar. Mas, entretanto, acertava nos bancos. Sendo que a tinta que estava associada aos bancos, que estava naqueles saquinhos de água, era, lá está, tinta de água. Isto é, o gajo passa a água e aquilo sai. Portanto, em princípio, não é? Os bancos ficaram extremamente ofendidos com aquilo. Tendo em conta que a maior parte deles têm edifícios enormes que não são usados para nada. Não é? Eles não precisam de tanto. A parte disso que os bancos normalmente não têm propriamente nenhuma decoração. E ali estavam a ficar mais coloridos, mais bonitos, mais atraentes. E lá está. Era uma expressão artística desorganizada, não é? Neste sentido, que ninguém fez um desenho para dizer que aquilo era um passarinho ou um cãozinho. Não, eram simplesmente manchas de tintas
que também dá uma sensação colorida e uma orgânica, mesmo que se possa considerar que é desorganizada. Mas pronto, isto para dizer este tipo de questões, para falar deste tipo de questões, que é a polícia, quando faz detenções da malta que está em manifestação, para eles não serem, por exemplo, como neste caso, alvos de um possível racismo, porque de várias pessoas que havia, o único negro foi a única pessoa que foi detida. Os outros não foram detidos, não foram identificados, etc. E, portanto, é neste aspecto que a polícia tem que pensar duas vezes, não é? Porque, pá, eu quando fui detido, não é? Era eu e o outro Manel. O outro Manel era do Brasil. Um gajo mesmo curtido à brava, fazia música e tudo. Um gajo mesmo super curtido. Resultado, se tivesse sido só ele, e eu não fosse, o resto da malta ia cair em cima da polícia, digamos assim, com possíveis declarações de xenofobia e ou racismo também. Porquê? Porque no meio de tanta gente, eram algumas centenas, ou dezenas, ou centenas, não é? No meio de tanta gente, a única pessoa que a polícia considerava ameaçador era o gajo que estava a tocar tambor, ou o gajo que estava com uma roupa cheia de tinta. Em princípio, a polícia, pronto, quer dizer, aquilo nem é pensado, aquilo é aleatório, não é? Aquilo, pronto, é assim, é aleatório mesmo, não é? Depois, tipo, lá na cena lá embaixo em Sines, lá contra a Galp, não sei o que mais, é a mesma coisa. Tipo, tendo em conta que só deteram o Danilo, pá, mesmo que vocês digam que não, a ação que vocês produziram é que demonstra isso. É como eu disse, o que demonstra, o que prova a ação, o que baseia a razão é a ação. Portanto, tanta gente, né, numa manifestação, foram fazer a detenção de uma pessoa que era, digamos assim, o único negro. Mas sem base. Ele não estava lá a destruir nada, não bateu em pessoas, não matou, não roubou. Zero. Portanto, a polícia continua a ter problemas psíquicos profundos, não é? No cumprimento do seu papel. À parte disso, supostamente daquilo que eu li, pronto, lá eles queriam entrar, ou chegaram a entrar, para informar e sensibilizar o resto da malta que trabalha lá. Danilo, o resto da malta que trabalha lá já sabe disso. O malta o que quer é dinheiro. A Galp normalmente paga bem. À parte de todos os problemas que nós podemos associar à empresa, como de tudo aquilo que eles fazem, eles pagam bem. E pagam horas. E isso é fixe. São dos poucos exemplos. Mesmo que, se um gajo for a pensar, e também não sei propriamente, isso seria, pronto, é porreiro que a malta investigue, faça investigação e etc. Saber, a Galp também tem um monte de publicidade que diz que é tudo mais verde e não sei o quê, eu não sei até que ponto é que é ou não. Mas, seja como for, foi o que eu disse noutros vídeos mais, eu estou farto de dizer isto, eu vou-vos dizer isso até vocês me mandarem à merda, que é, supostamente, na minha ilusão, que eu não vou fazer porque eu preciso da vossa permissão, vossa, que é o resto do mundo inteiro. Eu continuo a perguntar. O mecanismo de motivação que eu apresento pode fazer com que daqui a 20, 40 anos, se calhar menos, haja um monte de empresas que tenham mudado de comportamento na questão da sensibilidade do meio ambiente, na questão da sensibilidade do cuidado do trabalhador, na questão da sensibilidade de quem não tem nada, etc. Portanto, aqui lá o meu esquemazinho que eu já partilhei até com o Danilo, com o Climax e etc. Eu partilho com todo mundo, até com a China, com o Japão, tudo. Partilho com todos. É o que eu digo. Eu espero que seja útil. Porque lá está, como mecânica
que foca e ou aponta para uma possibilidade, é boa. É boa nesse sentido, não é? Porque é um bocado aquela coisa. Eu não ponho em causa a capacidade e as boas intenções, assim, vou dizer assim, as boas intenções da educação e de todos os corpos minimamente ativistas. Não é? Ativistas no sentido de que estão atentos, não é, às problemáticas da realidade e têm necessidade de intervir, não é? E de declarar aquilo que supostamente é benéfico e ou prejudicial para os outros. Eu acho muito bem, eu tenho a pena que a polícia não tenha esse tipo de inquietações, não é? Porque se tivéssemos isto estaria muito melhor. E pronto. E é isso. Um dia, se vocês, por acaso, seja lá quem for daí, desse lado ou do outro lado do mundo, nem que vocês sejam ETs, a mim não me interessa de quem é que vocês são. Se quiserem considerar ajudar-me a produzir o meu desafio mundial, que é uma competição para todas as empresas do mundo com o objetivo da exposição a exposição enriquecimento da imagem, em que pronto, o objetivo da competição das empresas tem o único objetivo, digamos assim, é simplesmente uma exposição social que vai ao encontro de um reconhecimento igualmente social, que faz com que haja uma união das sensibilidades que existem de comum. Portanto, é quase como o Manel, que diz que ele defende a vida dos animais e das pessoas. E o resto da malta que vê que o Manel, além de defender, também faz certas ações para que ora outros animais, ora outras pessoas possam ter uma vida minimamente digna, vão-se juntar ao Manel. Vão-se juntar ao Manel porquê? Porque não é porque o Manel lê muito, não é porque ele tem pensamentos bonitos ou feios. Não. Tem a ver simplesmente com aquilo que ele expressa como a sua intenção e depois também, naquele caso, a pessoa que vai fazer ações em prol de. É isso que faz a união. Pronto. E é nesse sentido que a minha aplicação, que é uma ilusão ainda, e que se calhar será para sempre, não sei, quer motivar que os outros façam uma mudança via uma retribuição de prémio e não de castigo, e não de penalização, e não de multa. Que é esse esquema que é ainda usado para várias coisas, incluindo na justiça, etc., em vários pontos do mundo, não é? Ele só serve para uma coisa. Ele serve para continuarmos com uma base social ditatorial, porque a ditadura é isso que faz, no fundo, não é? Portanto, a base educativa ditatorial quer é punir o próximo sempre que ele fizer qualquer coisa de mal, mesmo que seja a primeira vez que ele nasceu. Ele nasceu, berrou. Diz na lei que ele não pode berrar, a criança é presa logo. Sem piedade, porque está escrito. Depois vai ter aquela problemática do vídeo, a lei e a problemática que a lei levanta na interpretação da lei. É a mesma coisa que podia ser a lei da religião e o problema que a lei da religião levanta na interpretação da mesma. Qual é o problema? O problema é que quem lê pode sentir necessidade de materializar o que está escrito na realidade, e alguns nessa ação de função, pronto, viola um monte de outras coisas que supostamente devia ter cuidado e não tem. Pronto, e isto foram as dicas judiciais. Que pode ser que, pronto, pelo menos aos restantes polícias e afins, se quiserem prender a malta, deter alguém, façam o favor de declarar as razões de detenção e, à parte disso, para não serem alvos de discriminação racial, levem 2 pessoas, uma branca e uma negra, porque assim pronto.
mais ninguém vai dizer pois. Já não podem dizer. Contudo, mesmo que seja uma branca e uma negra e não têm razões baseadas para a detenção, é a mesma coisa. Criminalidade. Portanto, se vocês são membros judiciais e estão a produzir crime sociais, crimes sociais e cívicos, que é a detenção e ou a declaração de que alguém fez algo de mal sem o ter feito. Isso é crime.